Já no início, assim, a primeira coisa era a gente quebrar essa formalidade. Vamos tentar montar aqui um sensível para que todos também se conheçam e a gente, a partir daqui também, a gente começa a criar algumas boas relações e tentar nos conhecer melhor, não é? Eu acho que vale a pena a gente quebrar já esse gelo, não é? Eu prefiro, sendo muito honesto, eu prefiro conversar com pessoas assim do que no formato de auditório. Tenho esse hábito, já estou acostumado, mas eu já explico por quê, né? Mais à vontade, não é? É melhor? Se a gente consegue todo mundo se ver, né? Muito bem. Primeiro eu queria agradecer a Sibeli. Só tem gente bonita. Sempre. Isso é verdade. Consegue me entender. Mas vamos já fazer aqui as devidas apresentações, mas antes de qualquer coisa eu prefiro primeiro agradecer o convite, Sibeli. Não é? A minha participação aqui, na verdade, é um contributo, né, para que a associação ela também deslanche e tenha todos os seus projetos devidamente alinhados e que faça assim tenham bons resultados, porque o motivo é nobre, que é ajudar as pessoas que chegam, não é? Nós já tivemos essa experiência também de migrar. E aí eu começo primeiro contando um pouco da minha história, mas eu também queria, assim, 1 minuto de cada uma apresentaçãozinha rápida, o nome, de onde vem, quando chegou e o que faz aqui em Portugal nesse exato momento, não é? Vou começar por mim, não é? Eu me chamo Rômulo Barreto, eu vim para cá em 2016, eu vim para fazer mestrado em Direito Administrativo na Universidade do Minho e cá estou até agora. Não era o meu objetivo migrar, nunca foi, né? Eu sou natural de Manaus, no estado do Amazonas, do Brasil, não é? Já era advogado há mais de 15 anos lá no Amazonas e vim para cá para continuar o meu percurso acadêmico, estava interrompido há muito tempo, né? E vim melhorar meu currículo profissional. Eu tive a oportunidade de fazer parte de uma equipe de mediadores interculturais na Câmara Municipal de Braga, o que me deu uma forte motivação em continuar a trabalhar também com o contato com as pessoas. Eu, enquanto advogado, atuava muito em escritório, em gabinete, em tribunal, e aqui também faço isso. Mas advogar preventivamente, para mim, é o maior desafio. Eu prefiro trabalhar na prevenção, que é na formação, na divulgação da informação jurídica, de um modo mais simplificado, que permita as pessoas entenderem, não é? E, ao mesmo tempo, compreenderem a legislação local. Esse é o meu objetivo enquanto advogado preventivo. Também atuo no contencioso, que é em tribunal, que é a parte de petições, recursos e entre outras coisas, sustentações orais, nós fazemos. Mas o meu, acho que é onde eu me sinto bem, é transmitindo informações. Não sei se eu sou melhor assim ou no tribunal, eu ainda não consegui me avaliar. Mas eu me sinto muito mais à vontade com as pessoas e esse trabalho que eu participei ao longo de 36 meses, 3 anos, como mediador intercultural, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas também praticamente do mundo inteiro, que moram em Braga. Nós temos aqui em Braga mais de 108 nacionalidades. Uma única freguesia já chegaram a fazer essa catalogação e chegaram a 108 nacionalidades. Uma freguesia aqui do centro da cidade. Isso quer dizer que tem mais nacionalidades por aí. Nem que seja um membro de uma nacionalidade longínqua, mas está aqui, em algum lugar, que a gente não encontra. E a equipe de mediadores, na altura, era composta por 4 elementos.
um português da comunidade da etnia cigana, bracarense, não é? Um brasileiro, eu, um africano do Senegal e um padre ortodoxo da Ucrânia. Ao longo dos 36 meses, entre 2019 e 2022, janeiro de 2022, foi essa composição. A Câmara entendeu que o projeto tinha pernas para andar, como se diz aqui, dava para também dar mais seguimento, mas como nós éramos apoiados por fundo europeu, acabou o prazo do projeto, e isso fez com que nós tivéssemos uma outra configuração, agora não mais com o da comunidade cigana e apenas nós três. Não é? Os três, cada qual com a sua valência, com as suas experiências profissionais, fizeram mais de 11 meses de trabalho. E a parte jurídica cabia a mim fazer as boas-vindas, vamos dizer assim. Não é? Não só fazer a tradução, quando havia necessidade de fazer tradução, mas principalmente a interpretação da legislação. E até para nós, brasileiros, não é? O objetivo é facilitar o entendimento das normas locais. Tanto a questão de nomenclaturas, de denominações que são diferentes, fazer a associação com o que nós conhecíamos na nossa terra natal, também é fundamental. Isso faz com que você tenha um pouco mais de segurança e um pouco mais de tranquilidade em busca de um trabalho, seja como empreendedor, seja também como trabalhador por conta de outrem, como chamam aqui, que é um empregado. Não sei se estou falando muito rápido, não sei se estou conseguindo me expressar, não é? O meu 1 minuto foi isso tudo. Eu precisaria 1 minuto mesmo de cada um de vocês, muito rapidamente. Vamos começar aqui pela direita, por favor. Nome e quanto tempo está em Portugal, o que faz? Me chamo Johan. Johan? Vivo em Portugal desde 1999. 96. Eu já era nascido. Os primeiros 6 anos em Lisboa. Conheci lá a minha mulher, agora estamos aqui em Braga. Trabalho em Beira-Conde, numa empresa de informática. Boa. E também gosto bastante já fiz esta experiência multicultural, para mim também é uma nova experiência. E estou interessado, só agora, que já estou aqui tantos anos, estou interessado a conhecer leis, porque eu vejo muito abuso do lado das empresas. Digamos assim, eles nem sequer querem saber da lei e fazem assim um pouco. Também na pandemia houve muitas coisas que eu não. A empresa que você trabalha, você está como empregado. Sim, obrigado. Johan, obrigado pelo depoimento. Próximo. Fiquem à vontade. Nome, quando chegou e o que faz. Basicamente é isso. Ok. Nome? Já me Julio, William? sou eu equatoriano, estou com a minha irmã, diferente, Está a passear. acompanha aqui. Ok. Muito bem. Mora em Braga. A irmã, sim. Está residindo em Braga, mano? A me acompanhar agora. Quanto tempo e o nome? Meu nome é Gabriel, estou aqui a morar em Braga há mais ou menos 6 anos. Casei-me com um português, então estou aqui. E claro, gostei muito do tema da palestra de hoje, porque realmente nós como pessoas imigrantes não sabemos os nossos direitos. É importante também para saber nos defender. Se realmente Está a trabalhar no momento? Há um abuso de parte das pessoas. Está a trabalhar? Estou a trabalhar, sim, agora estou a trabalhar no call center no Porto. Ok. Claro, eu tenho muitos amigos que são de outra nacionalidade, não é? Aqui em E Braga? realmente não sabemos muito dos direitos. Sim. É importante saber. Próximo é o Paulo, não é isso? Sim, sou eu. Bom, eu sou o Pablo, primeiramente quero parabenizar a iniciativa. Para mim, eu estou mesmo assim encantado com a ideia da Braga, da associação. Eu vim aqui por um outro motivo, por uma indicação, um colega que hoje reside com ele, para conhecer um pouco mais do trabalho, mas confesso que me surpreendeu, porque realmente, assim, meus parabéns, fantástico trabalho. Bom, eu estou em Portugal há cerca de 5 anos. Eu fui no Brasil
sindicalista durante muitos anos. Tenho na veia aí um pouquinho a questão da defesa dos direitos do trabalhador. E depois de um tempo me formei na área de TI e passei a empreender. Eu fui empresário durante muitos anos no Brasil, tinha muitos empregados na minha empresa. Então, acabei vendo um pouco dos dois lados da moeda, né? Tanto defendendo os direitos do trabalhador, mas depois como empresário também usava muito daquilo para ser humano e conseguir evitar esses abusos todos, né? Como o colega falou. Bom, encerrei meus negócios no Brasil, as coisas não estavam muito bem, vim para Portugal, em Lisboa, fiquei lá cerca de 4 anos. Aí, há cerca de um ano, eu mudei para Braga, que é o sonho da minha esposa, tem 3 filhos, ela queria vir para uma cidade menor, viemos para cá, enfim, nos encantamos com Braga. Desde que eu cheguei em Portugal, eu vim para buscar encaminhamento profissional na minha área, mas acabou que eu acabei tendo uma oportunidade para empreender na área das telecomunicações. Eu comecei a trabalhar como funcionário inicialmente, zero de formação a nível laboral também, porque é muito difícil para quem chega e precisa trabalhar, né, precisa pagar as contas. E aí depois eu acabei visualizando ali algumas oportunidades e passei a empreender. E aí depois eu comecei a ter mais conhecimento, porque eu também comecei a contratar pessoas para trabalharem pela minha empresa. Ou por conta de outrem, que são os diretos, e também trabalhadores independentes, que emitiam os tais recibos verdes. Acabei, enfim, tendo uma grande experiência, aprendi muito também com isso. E depois de algum tempo eu passei a empreender na área de aplicativos de transporte de passageiros. Sempre tive esse sonho também, desde quando eu cheguei aqui em Portugal, por ser um país mais seguro, né, para as pessoas trabalharem com isso diferente do Brasil, e dos riscos. E aí eu tive uma experiência de trabalhar como motorista, primeiramente, fiz as formações, cumpri todos os protocolos, vi que é uma área que financeiramente é muito interessante, tem ganhos muito acima das médias, e depois passei então a empreender como um operador, como gestor de frotas, porque comecei a multiplicar essa oportunidade para as pessoas que não sabiam também. E deu muito certo, e enfim, agora a minha ideia é partilhar esse conhecimento, é trazer essa oportunidade para mais pessoas. E no dia 19 eu estou aqui. Pois, todos nós. Ter caído aqui na associação foi fantástico, porque aí quando veio essa questão, eu nunca tinha pensado nisso, mas por exemplo a questão dos ucranianos. Eu sempre até interrompi a fala da Sibeli no começo e pergunto para ela, mas um refugiado, por exemplo, nessa condição que vive hoje a Ucrânia, quando chega aqui, como é que essa pessoa faz para trabalhar, para sobreviver, para se comunicar? E realmente é muito difícil. Para nós já é difícil, que falamos português, quem dera uma pessoa que, por exemplo, vem da Ucrânia. No alemão? Mas fala português bem, eles falam, a gente hoje, né? Hoje. Eu tive uma experiência há pouco tempo atrás, até no aeroporto, e ela tomou uma pessoa no aplicativo e era um indiano que estava conduzindo. Ele ouvindo a música indiana nele lá no som e até falava no voz dos conhecidos dele, ou seja, é uma atividade que a pessoa consegue fazer com muita tranquilidade, sem uma necessidade desse necessidade de comunicação com as atividades do mundo. E aí encaixou perfeitamente na minha ideia do projeto, tendo esse cunho social também. Eu abraço muito essa proposta do social, de ajudar. E, nossa, eu fico encantado mesmo assim, meus parabéns. Essa é uma realidade minha no dia a dia, enquanto mediador intercultural. Tenho que, não é o foco do nosso encontro aqui, não é? E me preocupa muito que o conteúdo dele é muito denso, mas eu vou tentar também ser o mais simples possível e tentar fazer essa interlocução, de repente talvez tirar algumas dúvidas que porventura existam, não é? Do que propriamente massar vocês aqui de muita informação, não é? Mas continuando a apresentação, não é? Lembrando que assim, eu tenho 1h30 para apresentar e eu vou tentar ser bem sucinto também e dar mais oportunidade para vocês falarem do que eu propriamente aqui encher vocês de informação, que eu sei que são úteis e vieram atrás delas, não é? Mas pode também não ficar por aqui, a gente pode fazer outros encontros, porque eu tenho essa relação com a Sibeli muito estreita, muito próxima, né? Que permite a gente também fazer isso aqui outras vezes. Não é o último encontro, não é o primeiro e último. Né? Por favor. Meu nome é Roberto Ramos, eu sou de Recife, Pernambuco, Brasil. Eu trabalhava como repórter fotográfico no Diário Pernambuco, jornal de lá, há muito tempo, muitos anos, mais de 10 anos. Eu fiquei desempregado e fui trabalhar como fotógrafo de pet. Cachorro, gato, papagaio, qualquer animal, eu estava fotografando. E aí o que acontece? Calhou que eu tirei minha cidadania portuguesa
e vim para Braga, já estou aqui há 2 meses junto com meu filho. E a cidadania dele saiu hoje, por incrível, parece que saiu hoje. E aí vim com o intuito de criar, de fazer minha história aqui, né? A questão do Recibos Verdes é que acho que é a grande dúvida que eu tenho, que venho aqui tentar resolver isso e tentar tirar essa de entender, né? Melhor. Perfeito. Ricardo. Então, eu sou Ricardo, eu venho do Brasil, já tenho quase 2 anos. Vim já reformado, como se diz aqui. Minha área de trabalho no Brasil era em pesquisa científica, em agricultura e meio ambiente. Reformei, vim para cá na Europa, porque nossos filhos, minha esposa, já estavam cá na Europa e viemos com a cidadania portuguesa, ficar mais próximo deles, pensando em ficar atento às oportunidades de trabalho, mas sem pressa, né? Já viemos com o nosso imóvel daqui, vendemos tudo no Brasil, investindo então em nossa vida familiar aqui. Quanto tempo? E sempre aguardando alguma coisa, alguma oportunidade interessante. E Sibeli me convidou para estar junto com ela nessa associação, então já tive uma ideia de um projeto, temos ideia de outros projetos, então é assim que a gente vai seguir a linha aí, se Deus quiser. Meu nome é Márcia, eu sou formada e vim pelo mesmo motivo. Então, Veio por amor. a ele e aos filhos. Tem uma filha na Inglaterra, né? Temos uma filha na Inglaterra, nosso filho morava na Irlanda do Norte, mas agora montou uma empresa também e veio morar conosco. Ele é da área de TI, então ele trabalha à distância, Ele ainda com a trabalha à Irlanda do Norte distância. e com a empresa dele. Lourdes André, sou angolana. Estou aqui há um ano. Fiz um ano agora em março. Sou reformada de uma empresa petrolífera, que é a Sonangol, empresa angolana. Trabalhei 37 anos na responsabilidade social, dos quais 21, 22 anos trabalhei com crianças dos 0 aos 6 anos de idade. Depois de terminar a minha licenciatura e os mestrados que fui fazendo, eu formei-me em educação infantil aqui em Portugal e fui fazendo os meus mestrados no Brasil, São Paulo, comecei no Rio de Janeiro, fui lá fazendo os meus mestrados, projetos sociais. Trabalhamos muito em projetos sociais. Depois de 37 anos, a empresa deu a possibilidade, né? É um direito. São 35 anos, depois de 35 anos nós podemos nos reformar. Então eu aproveitei de reformar-me e felizmente as 2 filhas vieram para cá, uma veio fazer especialidade de neurocirurgia, a outra está no Minho a fazer marca. E convidaram-me para vir auxiliá-las. Vim aqui para auxiliá-las e também fazer alguns tratamentos. Foi a razão que me trouxe aqui. Sou empreendedora, tenho uma creche em Angola, tenho um colégio, tenho um infantário no colégio, já há muitos anos. À medida que ia trabalhando, ganhando experiência e criei o meu pequeno negócio. Mas deixei lá, está lá. Vou orientando à distância, porque acho que entre ter dinheiro e auxiliar as filhas, ainda prefiro auxiliar as filhas. Porque a minha mãe dizia que se nós não cuidarmos bem dos nossos filhos, eles não nos cuidarão na velhice. Então, já estou reformada, já estou a curvar. Já trabalhei e pronto. Acho que já dei o que tinha que dar agora. Não, ainda tem muita coisa. Tem muito para dar ainda. E pronto, vim para aqui para descansar, para passear. Eu vim com esta, nós chamamos de nica, com esta força. Eu vou para lá, vou passear, eu já estou reformada, já não quero mais trabalhar, não quero mais fazer nada. Mas cheguei aqui. Muito trabalho que
cuidar dos netos, ajudar as minhas filhas. Porque eu. Depois também chegou a hora. Piorou? Sim, e a igreja para nós já nascemos na igreja, pronto, conheci uma família, que é a família cristã, sinto muito bem. E depois chegou a hora da legalização. Está tudo muito bem. A minha filha disse, não, a mamãe vem, que depois vou te anexar, como é que lá chama? Agregar. Fomos lá no CEF. Disseram, não, a senhora é muito jovem. Aqui só se agrega com 65 anos. Mas tem que trabalhar 5 anos. Eu disse, não, trabalhar, mas não. Cansada e eu saí com um diploma de mérito na empresa porque não faltava mesmo doente. Eu disse, não quero mais trabalhar. E fui lamentando com as minhas irmãs da igreja em oração. Uma vez a irmã Rosa disse, Sibeli, tanto o sonho da luz. A irmã Sibeli dá pão e pau. Ela não dá o pão. Eu disse, não, tem cá, eu quero saber o que é tu. Então fui contando minimamente a minha história. Mas Sibeli disse, faz um projeto. Então, fiz o projeto e ela dá a avaliar o projeto. Ela perguntou a Lourdes, que é só isso? Tá? O irmão presidente, eu disse sim, mas fiquei apaixonada pela associação, pelo projeto em si. Estou aqui. Até um dia ela dizer, Lourdes, já não precisamos todos ficar a dormir, porque eu gostei e apaixonei. Depois a Raquel recebeu tão bem, não no nosso tempo, mas estou aqui. Nós dizemos estou à mercê do projeto da associação e gosto de trabalhar com o grupo. Estou mesmo muito encantada porque é uma nova experiência. Olha que o objetivo era lei trabalhista. Nem começou. Eu sou o Thiago, eu sou de Salvador, do Brasil, da Bahia. E lá no Brasil eu sou advogado também. E eu decidi mudar um pouco minha vida profissional e conhecer novos mundos, novas áreas. E eu não só mudar a vida profissional, como a vida cultural. Eu estava procurando um país para mim. Eu pensei que Portugal seria uma boa oportunidade para mim. E eu terminei vindo para cá para fazer um mestrado em outra área. Eu estudo aqui na Universidade de Minho, eu faço mestrado em Sociologia. E a minha presença aqui nesse evento é parte do meu projeto de vida, que é abrir a minha cabeça, a minha mente para novas oportunidades. Então, eu estou fazendo mestrado, eu sou advogado, mas só Deus sabe qual é o futuro para mim, né? Aqui nessa terra, como todos nós somos imigrantes, a gente chega aqui e de repente a nossa realidade muda de uma forma tão absurda. Quanto tempo vem cá? Eu tenho 6 meses, eu cheguei aqui em setembro. Ok. E é isso. Fazer trabalhos também em projetos sociais que ligando a parte jurídica. Eu trabalhei na Secretaria de Promoção Social lá em Salvador por 2 anos. A gente trabalhava com defesa civil. Salvador é uma cidade que tem muitas encostas, né? São muitas montanhas. Então, quando chove, cai, derruba tudo e é necessário um projeto muito bem estruturado para poder cuidar dessas situações, né? Em Salvador tem muitos problemas. Bom, o pessoal que está em casa, temos a Raquel ainda. Eu vou ser rápida, não tenho muito a dizer. O meu nome é Raquel Silva, em Portugal sou desde 98, que foi quando nasci, mas em Braga estou só desde 2016. Fiz a licenciatura e o mestrado em Ciências da Comunicação, especializei-me em Publicidade e Relações Públicas e tive foco no sentido de pertença. Estou cá, sobretudo, porque estou na minha primeira experiência de trabalho, não é? Sou estagiária aqui na Braga e, portanto, apesar de ser portuguesa e da língua não ser um entrave e de estar aqui desde que abri o olho, a lei laboral ainda é um novo horizonte para mim e, portanto, o meu percurso profissional é uma bezinha em comparação com todos vocês e é um
gosto de poder ouvir-vos falar. É isso. Pois faz parte do grupo vulnerável dos jovens à procura do meu trabalho. Na verdade, assim, quem está aqui somos 12 pessoas, e eu tive a cuidado de contar, para não errar. Somos 12 pessoas e estamos aqui em 5 nacionalidades. Olha que barato. Somos 5, estamos aqui em 5 nacionalidades, ou seja, rapidamente, não é? Nós estamos aqui já num trabalho intercultural, não é? E o objetivo, na verdade, aqui dessa sessão, primeiro, é desmistificar um pouco a lei trabalhista portuguesa, né? E assim eu começo a minha participação aqui, modesta participação, porque, sinceramente, o objetivo aqui é mais essa interação, não é? Maioritariamente temos brasileiros, mas eu não vou fazer uma apresentação voltada especificamente para a comunidade brasileira, né? Até porque o objetivo aqui não é fazer comparações como é lá e como é aqui, né? Mas em algum momento vocês vão perceber que nós iremos fazer até para facilitar o entendimento, né? Por onde eu começar? Direito do trabalho, não é? É um ramo do direito, não é, que trabalha as relações, é focado, é voltado para a relação entre o empregador e o empregado, não é? Então, esta relação entre empregador e empregado, ela pode ser formalizada através de um contrato. Esse contrato ele pode ser escrito, mas também pode ser verbal, não é? E estávamos acostumados lá do outro lado a tal da CLT, eram seletistas, cultura seletista, tem que ficar para o lado de lá. Aqui é contrato de trabalho. E esse contrato de trabalho, ele tem algumas obrigações. É necessário que ele seja feito num pedaço de papel e que tenha que ter um mínimo de informações naquele contrato, né? Que é um ato, ele é solene, ele ao mesmo tempo também ele é físico, porque ele é no papel, né? Mas existem algumas situações que podemos estar diante de um contrato, de um acordo entre as partes, mas que ele não esteja escrito. E aqui a gente, com base na nossa experiência, a gente já tem observado algumas situações que é muito, muito comum, de um estabelecimento contratar uma pessoa, aquela contratação que não é escrita, para utilizar os seus serviços dentro de um estabelecimento que é de uma determinada pessoa. Essa pessoa oferece um determinado valor por mês para que a outra pessoa preste um determinado serviço, num horário fixo, com uma remuneração, mas não assinou nada, não tem nenhum papel, não tem nenhum meio físico. Presumidamente, isso é um contrato de trabalho, porque ali estão presentes a questão da subordinação, há uma rotina, ou seja, uma periodicidade onde a pessoa desenvolve um determinado serviço. Tem a questão da subordinação, como eu havia dito, né? E tem responsabilidades a cumprir, né? Serviços a fazer, seja lá qual for. Estamos diante de um contrato de trabalho, mesmo que ele não seja escrito. O problema é colocar isso no papel, ou às vezes também ir, e aí sim judicializar o problema, ir para o tribunal e provar que isso é um contrato de trabalho. Não tem nenhum papel, não recebe dinheiro, quando muito, né? E aí os elementos de prova muitas das vezes são as testemunhas. Esse é um cenário, não é? Diante disso, a gente passa a trabalhar o contrato físico. Quais são as espécies ou as modalidades de contrato que a legislação portuguesa exige como sendo um contrato escrito, não é? E aqui eu vou apresentar, e existem inúmeras
modalidades de contrato, eu vou aqui indicar as principais e as que são mais comuns dentro da legislação portuguesa. O contrato padrão formalizado é o contrato de trabalho por tempo indeterminado, que é sem termo. Aqui é utilizado termo, associo termo a vulgarmente conhecido como prazo. Então, quando você associa um contrato ou lê um título onde aquele contrato tem a termo certo ou incerto ou sem termo, o termo associa a prazo. Assim fica muito mais fácil de entender, não é? Então temos a modalidade que é o mais comum, que é o principal, são os contratos de trabalho sem termo ou por prazo indeterminado. Este é o mais comum, né? E existem os contratos a termo, não é? Que é o de termo certo e o termo incerto. Como eu disse que o termo tem a ver com prazo, e aí a gente começa a tentar aqui simplificar o máximo possível. Então, contrato de trabalho a termo certo é aquele contrato de trabalho que tem um prazo específico de duração, ok? E um contrato de trabalho a termo incerto também tem prazo. Aí confunde tudo. Mas esse prazo ele é incerto. Porque a atividade que se desenvolve num trabalho de contrato a termo incerto é algo que as partes esperam que vai acontecer, é sabido que aquele evento irá acontecer, mas não se sabe quando ele vai terminar. E aí eu dou um exemplo muito banal, muito simples. Por exemplo, a agricultura, não é? Ainda mais agora com as alterações climáticas, a gente sabe quando começa um plantio, mas não se sabe quando vai colher. Muitas vezes esse contrato ele passa a ser a termo incerto, que facilita no seu desenvolvimento e na relação entre patrão e empregado. O padrão é o contrato a termo por prazo indeterminado, que é o sem termo. Ok? Os contratos que têm a termo certo ou incerto em relação a prazo, existe um momento certo para você informar que aquele prazo está acabado. O mais fácil é o termo certo. Você define que um contrato tem duração de 12 meses. O empregador informa para você que, olha, daqui a tantos dias o contrato vai ser encerrado. Obrigado, não vamos continuar. Mas a outra parte, que é o empregado, também pode denunciar o contrato. Não é? A denúncia é a forma como você cessa o contrato, que é a cessação do contrato, pelo empregado. Então, quando se fala em denúncia de contrato, é o empregado que está comunicando ao patrão que não pretende mais continuar com aquele contrato celebrado entre as partes. E a renúncia de contrato é o empregador, é o patrão, que comunica ao empregado de que aquele contrato tem o seu fim. Ok? E quais desses contratos se renovam? Perfeito. Quando o contrato é indeterminado, não há comunicação, porque, querendo ou não, o contrato é por prazo indeterminado, certo? Esse é o contrato padrão. Quando o contrato é certo, a termo certo ou a termo incerto, e nenhuma das partes comunicam, este contrato, que é a termo certo ou a incerto, ele passa a ser a tempo indeterminado, passa a ser o padrão. E ocorre isso de duas formas.
ou quando há anuência entre as partes, ou seja, tanto o empregado está satisfeito com o seu trabalho, como o empregador está satisfeito com a produção do empregado. O contrato ele segue por tempo indeterminado, não há necessidade de fazer um novo contrato. Muito bem? Isso vale para o termo certo e para o termo incerto. Ao comunicar que o contrato está a acabar, o contrato é o termo certo e o incerto ele pode ser renovado, também por igual período. Isso tudo para evitar que este contrato se torne por tempo indeterminado. Tudo bem? Tudo bem? Não. Vou repetir. Para que o contrato ao termo certo continue sendo um contrato ao termo certo, se comunica a renovação desse contrato e não a dispensa. Para que ele continue sendo um contrato por termo certo. Ou seja, quando é os 12 meses, se for a 12 meses... Prorroga-se por mais 12 meses. Depois, mais 12 meses. Depois de mais 12 meses, é no máximo 4 vezes. Automaticamente? Não. Tem que haver comunicação. O automaticamente, ele faz com que esse contrato se torne por tempo indeterminado. E o que isso implica para o empregador? Quando ele deixa de ser o termo certo e passa a ser indeterminado? Para o empregador, o que acontece? Quando se trata de um contrato a termo certo, as expectativas são para aquele período, ok? E os contratos a termo certo, ele tem um objetivo específico. Ele é para atender uma determinada necessidade, uma vez que a regra é que o contrato seja por tempo indeterminado. Então, há essa diferenciação, por mais que ela seja sutil, mas o contrato a termo certo, ele tem prazo de validade, ele tem tempo de duração. Ele foi criado para um determinado objetivo. E aquele objetivo, ele tem começo, meio e fim. Vou dar um exemplo do meu contrato de 36 meses. Era um contrato a termo certo, porque eu sabia que o projeto tinha um começo, meio e fim. Então, os contratos lá a termo certo, muitas das vezes é utilizado para esse tipo de situação, para projetos, onde você sabe que tem prazo de validade. E não se cria muita expectativa em relação a uma prorrogação, por exemplo. Mas as empresas, por exemplo, não fazem isso para não ter que contratar sem ter isso? Sim. O que acontece? Fica renovando. A renovação, utilizam estes artifícios para evitar uma contratação por tempo indeterminado. Só que o que tem acontecido? A legislação ela tem sido mais protetiva em relação a esse tipo de relação contratual, onde vem reduzindo a quantidade de prorrogações. E o que eu estou falando agora, e é muito importante dizer isso, que eu tive a preocupação, primeiro, de estudar a legislação atual, que é o que nós estamos vivenciando agora, mas ao mesmo tempo também eu trabalhei com o que vai mudar a partir do primeiro dia útil de abril. A legislação trabalhista ela vai sofrer algumas alterações, né? E tem relação exatamente com esse prazo de prorrogações, o número de prorrogações de contratos a tempo certo. Ou seja, vão diminuir o número de prorrogações. Isso tudo para forçar, para evitar que as empresas utilizem esse artifício para manter o empregado ali. E eu estou falando de contrato a termo certo, onde nós temos aqui uma pessoa que contrata e a outra que é contratada. Eu ainda não entrei na modalidade de contrato temporário, que envolve um terceiro ente, que são as agências de contratação, que são as terceirizadas, que aqui eles chamam de outsourcing. Não é isso? Não querem misturar muita coisa, por isso que eu estou tentando ser o mais picado. É porque, sobre a pergunta dele,
uma vez que não haja uma renovação e ele se torna um contrato indeterminado, né? O prazo indeterminado, termo incerto, o que isso implica mesmo para o empregador? Não respondi, né? Em relação à implicação para o empregador, honestamente, não muda muita coisa. O que muda, na verdade, é o vínculo com o empregado. Não é? Esse vínculo gera... Desde que ele cumpra as obrigações dele. Continua. Não ter um vínculo para sempre. E que é muito comum. As empresas aqui, maioritariamente em Portugal, são empresas familiares. O que você observa, e é característico isso, você observa que para nós brasileiros, é importante falar isso, a gente não usa muito o termo patrão como um sinônimo de lealdade, mas a gente percebe isso aqui em Portugal, que é muito forte e deve ser respeitado, sim. Né? Existem funcionários aqui de empresas que nunca trabalharam em outro lugar, que eu vou dizer um exemplo. 37 anos. Não é? Ou seja, houve uma fidelidade, né? E eu acho que a nossa geração, né, tem muito disso, é o primeiro emprego e o único. Né? Já a geração, por exemplo, da Raquel, ela não está muito preocupada em manter o trabalho dela, a história dela dentro da empresa. Né? Mas isso é outro momento. Né? Mas em relação aos direitos trabalhistas, as obrigações, os deveres e obrigações, eles são iguais aos de um contrato termo certo. Quando chega no momento da saída do trabalhador, como é que estão essas coisas das indenizações? Ela é diferente para um tipo de contrato ou outro? Bom, e aí a gente entra na questão do aviso prévio, que também tem que ser importante a gente falar. Eu tentei montar aqui um roteiro, estou tentando seguir o roteiro mentalmente, né? Para tentar também encaixar as perguntas. Né? Ainda em relação aos contratos de trabalho, como eu falei, tem o indeterminado, tem o termo certo e o incerto, temos o contrato de terceirizados, que são das agências de contratação, que é muito utilizado aqui em Portugal também, são os contratos temporários, e você não tem nem sequer contato, muitas das vezes, com o RH da empresa, é diretamente com o RH das agências. Né? Então, às vezes, tem gente que nem conhece o patrão, o dono da empresa. Já aconteceu situações assim, dependendo do tamanho da empresa, falando de empresas grandes. Né? Tem o teletrabalho, que agora também, apesar da legislação já existia, agora ficou mais evidente. Tem o contrato intermitente, que varia de acordo também com a sazonalidade da atividade. Está muito próximo também do que eu falei da questão agrícola, também é muito comum. Né? E tem o contrato de promessa de contrato de trabalho, por incrível que pareça, também é uma modalidade de contrato, né? Que é muito utilizado e tem sido muito falado também para a questão da imigração. Né? Não deixa de ser também um modelo de contrato que as empresas às vezes até desconhecem e evitam inclusive uma contratação por desconhecimento dessa possibilidade de utilizar como uma forma também de se precaver de uma possível fiscalização, né, em relação a essa questão laboral. Né? Eu penso que, dentre esses contratos todos, ainda o melhor é o indeterminado. Vamos dizer. Segura, sim, garante maior segurança para o empregado. Da nossa geração. Sim. Garante maior segurança porque os outros contratos de tempo determinado, a pessoa está aí a trabalhar, a qualquer momento pode ser chamada e tem aí os 2, 3 meses quase. Acho que o indeterminado tem aí a sua vantagem. Que também pode ser interrompido, não é? Sim. E por ausências. Pelos dois lados, exatamente. Né? Uma das diferenciações, e aqui eu começo a trabalhar a questão do aviso prévio, é o tempo de indenização ou de cumprimento do aviso prévio.
Então, varia de acordo com a modalidade de contrato. Vamos dizer que existe essa diferença, né? Então, no momento em que você... E aí eu vou trazer um pouco da realidade migratória, né? Existem aqui os dois lados da moeda. A empresa que necessita da contratação e o imigrante que necessita urgentemente de trabalho. Colocar aquela situação em que a pessoa veio para cá, né, numa condição de uma necessidade imediata de contratação. Refugiados, por exemplo. Refugiados, eles têm uma certa proteção, mas vamos colocar aquele imigrante que realmente optou sair do seu país, veio para cá numa tentativa de uma recolocação no mercado de trabalho e que por alguma situação tem encontrado alguma dificuldade e se torna especialista de qualquer coisa. Não é? Essa especialidade a gente observa bastante. Faça qualquer coisa. Faça qualquer coisa. E quando se coloca nessa condição, fica um pouco mais complicado nessa relação em fazer uma adaptação a uma nova atividade. Explico. Todos os contratos, esses que eu mencionei, são obrigatoriamente contratos formais, são escritos, né? Mas a legislação trabalhista, ela não obriga que haja o período de adaptação, que é o contrato, é o período de experiência. Como no Brasil nós temos 90 dias. Né? É o comprovante. Mas ele existe, não é? Também são 90 dias para aquelas atividades singulares, que são atividades com um grau de complexidade, vamos dizer assim, padrão. Não é? E o contrato ou período de experiência, ele varia exatamente entre a singularidade e os cargos de mais alto escalão de uma determinada empresa. Então, varia de 90 a 240 dias. Não é? Então, os cargos de topo, os cargos superiores, é até 240 dias de experiência. Não é? E aí, isso também, querendo ou não, interfere na questão da forma de contratação. Não é? E pronto, em relação à questão do período de experiência, também é um diferencial, o contrato indeterminado, querendo ou não, também tem esse período de experiência, e é nesse período de experiência que eu até falei mais cedo, que é o momento do namoro, né? O empregado, querendo ou não, ele se sente mais aliviado, porque ele está protegido pelo menos 90 dias, mas ele nunca pensa nos 90, pensa que agora, ótimo, eu tenho um contrato, vou correr atrás agora da minha documentação, aqueles que não vêm preparados, não só financeiramente, como também sem o documento exigido, não é? O primeiro mês, geralmente, é aquele mês do alívio, os 30 dias, porque entrou em euro, não é? Se sente mais motivado. O segundo mês, se ele não está adaptado à função, o corpo dele começa a dar sinais de que ele não é para aquilo. E aí eu estou falando de uma atividade que exige muito mais o físico e não estava acostumado no seu país de origem, né? E aquilo que era uma solução passou a ser um problema. Não vai durar. Não é? Vai durar lá, vai sair. Vai sair. Muitas das vezes o que acontece? Nem sequer comunica o patrão no dia seguinte que não vai mais. Né? Esse é um lado da moeda, o lado do empregador, vamos dizer assim, que, querendo ou não, teve todo um processo de recrutamento e de contratação, tem um custo, e esse empregado não durou muito na empresa dele. E o que tem acontecido demais é essa rotatividade, né? E gera os estereótipos, né? E pelo volume de imigrantes de uma determinada comunidade, essa comunidade passa a ser, de alguma maneira assim, aqueles que chegam depois pagam pelos que estavam aqui, né? E isso vira uma bola de neve que não tem mais fim. E aí a gente vem para a associação. O objetivo da associação é, primeiro, dar boas-vindas,
mostrar qual é o real cenário, porque aqui, querendo ou não tem como maquiar, não é rede social, né? Não é. A realidade é isso aqui, o frio é o que você sente, não é? A dificuldade do idioma está aqui no dia a dia, né? Se você estava acostumado com um determinado sotaque, vai ter que adaptar teu ouvido para outro, vai ter que aprender outra língua, né? E é isso, e aí cada um tem o seu percurso. E aí o outro lado da moeda é o empregado, tem que cumprir ali os 90 dias, percebe que não é para aquilo, né? Começa também a cair de produtividade ao ponto de os 90 dias não passar disso e volta para a situação anterior de vulnerabilidade. Então o período de experiência ele serve também para essas situações. E aquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de trabalhar em Portugal, e aqui é o mediador falando, não é mais o advogado, né? É que se preparem muito bem, não só para entrevista de trabalho, de emprego. Não se preocupem apenas em fazer um bom currículo vitae europeu, né? Mas entenda e saibam que de fato vocês vão executar. E se vocês estão preparados para aquilo ou não. Não é? Porque é muito desgastante também para o empregado perceber que aquela atividade, não é, em vez de lhe dar um bom sustento e a qualidade de vida que é tão almejada, ela vai te dar mais sofrimento do que prazer, né? Então o ideal é estudar e utilizar a sua experiência no seu país de origem. Ou se for aprender uma nova atividade, que estude, seja ela qual for. Qual for. E o momento de maturação, eu entendo que é entre 1 ano, 1 ano e meio, até 2, dependendo do processo de adaptação e integração. Bom, falando no mediador, não é? Quanto tempo o subsídio, a pessoa recebe o subsídio? Depois de quanto tempo de contrato? Primeiro, para ter direito ao subsídio, é necessário que você cumpra o mínimo necessário de um contrato de trabalho, não é, durante um determinado período. Explico, não é? Para que você tenha direito ao subsídio, você tem que estar empregado pelo menos nos últimos 24 meses, 12 meses dos últimos 24 meses. É necessário que sejam feitos descontos para a segurança social. Sem os descontos você não tem como nem sequer fazer cálculo. Então existe um tempo mínimo de descontos para a segurança social. Não existe estado social sem que você também contribua. Não é? Isso vale tanto para a questão dos apoios sociais pela segurança social, como também para a questão da saúde. Não é? Eu não sei se alguns que conhecem a realidade do Brasil, quando falam sobre isso, tem a ver com seguro-desemprego. Para quem não sabe, o termo seria... Eu vejo que nós sabemos, né? Então, estamos falando de subsídio de desemprego, é o seguro-desemprego no Brasil. Não é? Então... Uma única empresa ou pode ser intercalada esse ano? Você precisa estar fazendo descontos. Não precisa ser de uma única empresa. Intercalada, desde que tenhamos você comprove, exatamente. Não é? Isso é importante falar. Não estava no script, mas obrigado, Sibeli. Né? Pronto, falamos aqui das modalidades, falamos da questão do aviso. Não é? E entramos na questão da remuneração. O aviso varia de acordo com o tempo de duração do contrato. Ok? Varia de 15 dias, quando é contrato de experiência ou tempo de experiência, ok? A 60 dias se for por prazo indeterminado. Existe uma escala. Ok? Posso fazer uma Sim, pergunta? fica à vontade. Eu achei muito importante que você falou dessa questão
não lembro qual foi o termo que você utilizou, de quando o imigrante vem, né, chega, e eu passei por isso, né, eu desfiz os meus negócios no Brasil, vim para cá, enfim, na expectativa de trabalhar em qualquer coisa, a verdade é essa. Então você chega... Desculpa, aqui não é nenhum pré-julgamento, é porque de fato é a realidade. Sim, tá? eu até me identifico porque eu passei por isso. Sim, eu falei isso com todo respeito. Claro, não é demérito, não. Não, perfeito. Uma vez estando aqui, não me importa como veio, como chegou, o que faz. O que é necessário é ter o mínimo de informação, porque o meu objetivo, até como mediador, isso a gente fala sempre, é autonomizar as pessoas, não é tornar as pessoas dependentes de uma associação ou de quem quer que seja. Serem produtivos. Você precisa de informação porque você consegue caminhar com as próprias pernas. Não é aquilo, não é uma muleta. Você não vai ficar refém, dependendo de ninguém, nem de advogado, nem de quem quer que seja. A gente está aqui para dar o nosso melhor, passar conhecimento para que você se autonomize, você siga o seu rumo, não é? A minha análise que eu faço disso rápida, assim, só para ver se eu entendi bem até aonde entra o trabalho dos recursos humanos, da associação em si e também da que você diz, porque assim, eu passei por isso. Então, quando realmente você diz, o imigrante chega, ele tem o desespero de arrumar um trabalho, na verdade é essa, a necessidade, né? Mas nunca olhei também para esse oportunidade que você colocou, porque a pessoa pega o que tem, começa a trabalhar, no primeiro momento aquela motivação de entrar no primeiro pagamento, depois já nem tanto, depois sai abandonando e deixa o empregador na mão, né? Aí a pergunta que eu faço associação, por exemplo, ao nível, por exemplo, da parte dos recursos humanos, do encaminhamento, vem justamente preencher essa lacuna no sentido de que quando a pessoa quer realizar um projeto de planejamento migratório, vamos dar um exemplo, eu sou brasileiro, vou falar do Brasil, está lá ainda, que ele tem de se conscientizar disso antes dele vir. Orientá-lo nesse sentido, claro. Porque, tipo assim, orientar ele, tipo assim, é complicado isso, ó. Você não pode pegar o primeiro trabalho que aparecer, né? Mas ao mesmo tempo, você precisa trabalhar e pagar as contas. Como balizar isso, né? A necessidade, a urgência, versus ele não se frustrar também, porque ele próprio se frustra com isso, não é só o empregador, né? É uma cadeia que prejudica todo mundo. Sim, mas eu vou continuar sendo o mais sincero possível, e até pela minha experiência como mediador, atuando também com a comunidade brasileira, ok? Falar olho no olho, ou seja, presencialmente, eu acho que dá mais credibilidade do que pelas redes sociais. Sendo muito franco, porque assim, nós fazíamos e ainda fazemos videochamadas ainda com pessoas no Brasil, não é? E às vezes a gente, mesmo falando do jeito que eu estou falando aqui, que é a realidade, as pessoas custam entender ou assimilar o que eu estou falando, na verdade, diz assim, olha, é a experiência da maioria aqui. Parece que está querendo pôr água no projeto deles. Exato. Mas parece que você não está querendo é concorrência, porque quanto mais advogados aí, menos clientes eu vou ter. Mas é verdade. Deixa eu só dar um exemplo. Hoje, né? Falei, um exemplo em relação a isso. Nem combinamos, né? Não. E assim, um exemplo em relação a isso. Nós temos realmente batido na mesma tecla de dizer, atue na sua área, trabalhe na sua área, porque a frustração vai ser menor. A questão é que as pessoas não sabem quais são os caminhos. Percebe? Então, por exemplo, nós temos um exemplo muito prático de uma pessoa que veio para ser motorista. Pela questão legal, ele ainda não consegue ser daquilo que ele ama fazer, que é trabalhar com caminhão. Né? Ele ama o caminhão. Mas, o que é que nós temos feito normalmente? Dizer, trabalhe pelo menos em alguma coisa ligada à sua área, com, sei lá, reboque, com isso, que você consiga dirigir, mesmo sem ter ainda o cão, etc., como ajudante, motorista, mas não se desvie da sua área, para depois você voltar. Vai ser difícil e também vai haver isso que o Romulo falou, a frustração, porque não está trabalhando na sua área. Ele começou aqui, pelo desespero, começar a procurar em outras áreas, como fábrica, lá, e não ia durar. Percebe? Porque não é aquilo que ele gosta. Ele quer estar lá, né? Mexendo. Percebe? Então, graças a meu bom Deus, né? Nós indicamos uma empresa onde ele foi, fez, e hoje ele está trabalhando com uma ligação com o transporte. Até ele veio com visto de procura de trabalho, e ao CEF, conseguiu sua R, e a partir da R, ele dirigiu os caminhões que ele tanto ama. Mas não se desviou da área, para não gerar isso que ele
tem falado da questão da frustração. É. Então, o trabalho da associação Respondendo é exatamente ajudar nesse direcionamento. Prevenir essa... Porque é ruim para o empregador, é ruim para ele, é ruim para todo mundo. Percebe? Mas quando você fala com a pessoa do lado de lá também, como você bem disse, às vezes parece que você não quer que ela... Isso. Você me pensou hoje, não, parece que você não quer que eu vou, não, eu faço qualquer coisa. Não, mas não é assim, não. O meu amigo foi, fez qualquer coisa e se deu bem. Eles seguiam muito pelas experiências. Eu vou falar aqui algo que pode parecer até meio rude, mas independente de religião, já teve situações que a pessoa vê assim, não, eu estou indo com Deus. Eu também estou com Deus aqui, a coisa... Eu só lembro daquela figura de Deus tomando a corda e ele não pegou a corda. Parece caricado, mas assim, é bem a pessoa, porque imagina só, a pessoa está lá, bem ou mal, está no seu país de origem. Sim. Próximo da família, né? Sim. Próximo da família, ou às vezes a solução está numa cidade vizinha, aqui, bem próximo. Né? Então, volto a falar, não adianta fazer pré-julgamento, a pessoa já está aqui. Só que está aqui. É uma outra abordagem, é uma outra forma de falar. Você está aqui, o que você sabe fazer? Não é? Onde é que você vai se dar? Acha que você vai ser útil? Porque não adianta também vir para cá para trabalhar e ter uma péssima relação com o teu empregador. O objetivo é o contrário, não é? Tem que haver uma relação de ganha-ganha. Ganha o patrão e ganha o empregado, não é? Eu vou dar o melhor naquela empresa porque eu sei que no final do mês eu vou receber o meu valor, o meu trabalho pelo meu trabalho, o valor justo. Se não está achando justo, estuda, vai atrás de outra coisa melhor, não pior. E a gente está numa idade, que a gente não tem mais a oportunidade de errar, não tem mais o direito de errar. Nós já tinha que errar, nós já erramos a vida inteira. Se alguém é igual a mim, assim, eu acho que a gente vem acertando, né? A gente procura acertar. Mas fazendo a coisa tudo a seu tempo, porque a ansiedade, ela é natural. É natural. Até para quem veio reformado, numa boa condição, às vezes o ócio também cansa. Porque se é uma pessoa que é produtiva, não é? Quer continuar sendo útil, por que não aproveitá-la? Não é? Vai desfrutar de bons momentos com a família, vai passear, vai conhecer a cultura, é importante que faça, mas vai chegar um momento que isso cansa. E o que tem acontecido, muitas das vezes, por conta da ansiedade, que a pessoa vem com uma razoável condição financeira, pega esse valor e não investe da maneira mais adequada. E o que não era um problema passou a ser um problema. Eu não sei qual é a realidade das leis trabalhistas, tanto na Alemanha como no Equador, das outras nacionalidades, da Angola também, né? Se há muita diferenciação do que existe aqui, se a lei é mais pelo trabalhador ou pelo empregador, não é? Não sei. Eu conheço aqui. Já é português. Já passou. Não, nem em Portugal conheço. Sei lá. Pode até me ajudar aqui. Se estiver falando alguma asneira, me corrija. O que me interessa no novo emprego, quantas vezes o empregador pode prolongar este tempo de prova? Quantas vezes? Há um limite? Por enquanto, 4. 4? Sim. Mas 4, qual é o período? É um ano? Ou... Depende do tempo de duração do teu contrato. Isso pode ser 1 ano, 4 vezes, igual a 4 anos. Isso. Agora, atenção. A legislação vai alterar agora dia 3 de abril. Pode ser, eu não quero agora também falar em termos de prazos, apesar de que isso já está sendo publicado, né? Porque a lei, querendo ou não, ela ainda pode ser motivo de inconstitucionalidade. Ou seja, vou falar o que é hoje. Né? Quando mudar, a gente volta a conversar. E eu tenho o maior prazer, inclusive, de dar a orientação mais adequada. Eu passo para
para a CIBEG as alterações e ela também se encarrega de divulgar. Né? Isso eu posso fazer. Não sei se a Gabriela, alguma diferenciação do Equador para cá em termos de legislação, é contrato também? Essa quantidade imensa de contratos que tem sem termo, com termo, interno, incerto, etc. Também lá isso? Sim, sim. Isso vai com alguma diferença, não é? Sim. É meio que, na verdade, a estrutura jurídica é mais ou menos parecida. O que muda é uma outra, né, uma outra coisa, né? Ou questão de prazos, de formas de lidar com o contrato. Né? Perguntas até então? Não? Posso seguir? A remuneração. Não é? A remuneração em Portugal, hoje o salário está em 765. 760. Não é? Aumentou em janeiro, não é? É 760. Não é? Esse valor ele é considerado o valor líquido, ou valor, para nós, valor bruto. Não é? A composição do salário é uma fatia paga o IRS, não é? Que é o imposto de renda, é feito um desconto, e uma outra fatia é a segurança social. E aqui eu começo a entrar no teu tema, não é? Qual a diferença entre o contrato de trabalho e o profissional independente, né? Que abre a atividade na segurança social, nas finanças, né? Para abrir atividade tem que ter o número da segurança social, né? A diferença, juridicamente, é uma diferença para quem é advogado tem alguma importância, mas para quem não é, assim, não. Para mim, tanto faz, né? Porque o contrato de uma atividade por um profissional independente, ele é de direito privado. A relação é entre o Código Civil, não está dentro da legislação trabalhista, entendeu? É outro âmbito do direito, né? Que é o tomador de serviço e o fornecedor de serviço, ou aquele que presta o serviço, né? Ou o serviço ou a mercadoria, né? Faz o produto. E aí eu digo que para empreender em Portugal, ele precisa ter muito mais informação do que um empregado, ou seja, aquele que trabalha por conta de outro. Explico. Para empreender em Portugal, você vai ter que ter, acima de tudo, conhecimento daquilo que você vai executar enquanto profissional, ou que você vai entregar como produto, ou o serviço que você vai prestar. Você vai ter que ter excelência naquilo. Uma condição de um bom profissional, você tem que ter experiência ou, no mínimo, talento para que você desenvolva uma boa atividade ou entregue um bom produto. Para além disso, aí é uma questão de gestão, né, que não tem nada a ver com a minha área, mas é muito rapidamente, você vai precisar saber se o teu produto tem aceitação em Portugal ou não, qual é o teu público-alvo, qual é a cidade onde você vai encontrar mais consumidor, né? Isso é a parte do plano de negócio. Da parte da administração. Estudo de viabilidade do negócio. Não é? E em termos da legislação, você vai ter que ter conhecimento de como faz os descontos para a segurança social, porque é você que vai fazer, a não ser que você também, e aí eu recomendo que utilize os conhecimentos de um contabilista, de um contador, né? Que ele vai te dizer, com base na tua... Na renda. Com base no que você ganha, em termos de resultado
do teu mês, da tua remuneração, advinda do que prestou, o serviço que você prestou ou do produto que você vendeu, né? Baseado, ou seja, na questão socioeconômica, quanto você oferece, mas ao mesmo tempo também do teu agregado familiar. Se você é casado, quantos filhos você tem, isso influencia nos descontos, né? Tanto do IRS como da Segurança Social. Por isso que é importante ter o apoio de um contabilista. Isso tudo para você fazer a gestão do teu negócio. Como empregado, vamos dizer que você está numa situação um pouco mais confortável, porque os descontos já são na fonte. Ou seja, o teu mês vai chegar lá no teu recibo de pagamento, né? Já vai ter lá todos os descontos, porque a própria empresa já se encarrega de fazer. 760 Então quer dizer, digamos, eu não fiz isso, mas se eu abro uma atividade e decido que vou contribuir com tanto na segurança social, não hipótese. Eu posso fazer um cálculo errado, estar se descontando de forma errada, e lá na frente não ter direito a nada. Ou direito a nada, ou ter que dar um pouco a mais, Ou gerar apoio, mas quer dizer, tem um valor certo de acordo com os parâmetros que você colocou aí, né? Sim. Não é aleatório e não é o que você... Não é de acordo com o que você quer. É porque no Brasil é diferente, né? O plano é diferente. Tem os Você escalões. decide quanto você vai contribuir. Tem os escalões. O que acontece é de acordo com a tua remuneração, né? E tem o piso, que é de 20 euros mês. O mínimo. Sim. Que é o mínimo. Trimestralmente. Sugestões complementam. O que eu acho mais estranho aqui é você poder abrir várias atividades em lugares diferentes e você teria que ter o conteúdo, tipo fotografia. Eu tenho aqui que eu ganhei com fotografia, mas se eu estafeta, eu ganhei com estafeta. Então, posso abrir várias coisas ao mesmo tempo. São os CARs. Né? São os As CARs. atividades. Aí isso eu acho pra mim estranho, esquisito, assim. Mas no sentido mais complexo ainda o valor a contribuir para a segurança social. Né? Sim. Por isso, contabilista é a figura ideal. Como é que vai, né? Contabilista é a figura ideal para apurar isso. Sim. E recomendo. Não é? Até você também criar a tua rotina de fazer os descontos corretamente. Você passar a fazer a gestão disso autonomamente leva um tempinho. Porque até você também se adaptar a essa realidade e também ter também um padrão de prestação de serviço, isso também demora um pouquinho. Outra coisa, eu acho que eu tenho até falado com o Sibeli, a questão de abrir várias atividades, mas eu pago uns 20 euros por mês, independente se eu abrir 1 ou 5. Depende do teu ganho. Vamos Não dizer atividade, é porque você ganha. você passa a ter invariavelmente um sócio. Você nunca está atuando sozinho, que é o Estado. E a questão também, eu acho complicado de entender também a questão do IVA. Que tem que ter um ganho X para você poder aplicar o IVA. Isso já seria uma palestra com a contabilista. Exato. Né? A gente vai marcar uma outra palestra. Nós temos uma palestra. Não faz nenhuma pergunta nesse sentido que tu não vai ter nenhuma resposta aqui. Não teria ousadia. E assim, como em abril temos IRS, vale a pena falarmos sobre isso. Ele já vem. Eu tenho uma dúvida do nada. Nós temos contabilista para isso. Bom, estamos falando de remuneração. Né? E aí, desculpa os de outra nacionalidade, mas o brasileiro ele é muito acostumado. Assim, nós já temos uma cultura do direito do trabalho muito arraigada, muito presente no nosso cotidiano, ao ponto de você, muitas das vezes, até se tornar um advogado sem ser. Né? Acaba dando conselhos e tal, né? Dentro da própria indústria, da fábrica, do seu colega de trabalho. Às vezes até... Só advogado brasileiro é médico. É tudo. Veterinário, exatamente. Mas né? Faço qualquer coisa. E tem aqui um colega que não deixa mentir, né? E eu pergunto, o Vale Transporte, o Vale Alimentação, o empregador ele é obrigado a oferecer? Acho que não. Não? Eu diria assim, acaba um pouquinho
teu que eu achava que Sim. O Vale Transporte e o Vale Alimentação. É obrigação? É obrigação do patrão? Mas eu não sei se é obrigação. As grandes empresas. Não, eu perguntei se é obrigado. Se é ou não, Tá. dependendo do Não, é a responsabilidade, entra na responsabilidade social, mas não é obrigado. Não é. Quem mais? Quem mais? Já sei, você contou para mim. É o spoiler, né? eu sei que sim, até há pouco tempo. Mas há empresas que dão um subsídio. Claro. Um salário, dão um subsídio de alimentação, subsídio de transporte. Mas não é obrigado. Mas não é obrigado. Entretanto, quando nós, conterrâneos, chegamos lá no Brasil, pega o primeiro contrato e vê que não tem, aqueles... É uma quebra, né? Meu Deus. Cadê o meu direito ao vale da alimentação? Não tem plano de saúde. Eu conheço os meus direitos, o senhor não tá correto comigo, não está sendo legal. Tá? A regra é a seguinte, se não tiver no contrato e isso não for tratado antes de assinar o contrato, não é um direito. Só passa a ser uma obrigação por parte do patrão se houve esse acordo. Óbvio que uma boa parte das empresas maiores, né, aquelas que têm condições, por uma questão de responsabilidade social, como a gente falou, ou até por uma política da empresa também de colaborar com os funcionários, fazer com que eles também tenham melhores condições, né, e também fixem na empresa, né, eles acabam oferecendo. Mas não é obrigado. Não é. A exemplo, vou dar um exemplo das empresas petrolíferas, pelo menos é agora. Empresas petrolíferas criam instituições de infância. O INL aqui tem uma creche. Transporte, ajuda hospitalar, quer dizer, um monte de condições. Sim. Mas eles dizem é para a melhor rentabilidade do mas negócio. não é obrigado. Sim, eles dizem isso. Mas com o tempo foi lá uma equipa norte-americana fazer lá uma inspeção, lá visitar a empresa e chocou com esta forma de... Houve um choque. Então, aconselhou irem desmamando. Que era muita regalia. Do dia para a noite acontecesse, né? O barril hoje está assim, amanhã está assim. Se um dia acontecesse um troço, iria causar problemas graves à empresa. Pronto, vale transporte e vale alimentação não são obrigados, mas quantos salários nós recebemos por ano? 14. Não 12. Por isso que não é 760. É 760 vezes 14. Aí você tira a média, que dá 800, não vai de máximo. É isso. Por causa das férias, inclusive. Pronto, nós temos aí 2 salários adicionais, que é o subsídio de férias e o subsídio de Natal, que no Brasil tem outro nome, qual é? 13º. 13º. E as férias. Não é nada. O subsídio de férias é igual. O deputado tem 14º. Pronto, que também não é obrigatório, né? E aí, de que modo se paga o subsídio de Natal e o subsídio de férias? Depende. Os amigos que já recebem aqui. Depende de cada instituição. De que modo? De que modo? Eu sei o mês, acho novembro. Férias. Novembro, férias, fico com novembro e junho, fim de junho é verão, não é assim? Há empresas que pagam em 2 fases. A Segurança Social, nós os reformados, podem começar a pagar no 6º mês, vão pagar em parcelas. Mas a minha empresa, por exemplo, paga mesmo em novembro. Mês de novembro. E o subsídio de férias paga o subsídio de Natal. Sim, novembro, férias. Novembro, Natal. Sim, junho, férias, não é assim?
Pronto, existem duas formas de pagamento. Lá também, mensalmente. Duas formas de pagamento. Isso também é de acordo com a vontade das partes. Né? Existe o prazo máximo para ser pago, que é o que o Yoruna diz, né? Novembro, na verdade até dezembro, até dia 15 de dezembro, né? E o de férias, que é no verão. Vamos dizer que isso aí é o obrigatório. Mas a legislação permite também você fracionar em 12 meses. Né? Você pode fazer essa opção. Né? Para alguns, preferem receber já o adiantado, né? E já quando chegar nas férias, já gastou tudo. Em Natal Mas para outros, o ideal é receber de uma vez só, né? E acaba recebendo 2 salários. Isso é um funcionário que decide ou a empresa que já diz? Vai ser fracionado? Depende muito da política da empresa. Não é? Então a empresa tem o direito de dizer. Depende do porte da empresa também. Né? Por exemplo, tem empresas que assim, dão férias coletivas. Ou seja, a empresa fecha no Em verão. agosto, por exemplo. Né? Algumas fábricas que fecham. E aí, geralmente, eles já definem que naquela empresa, isso também depende muito do regulamento da empresa, aprovado pelos sindicatos, né? Já deixam definidos. Né? E aí, assim, agosto, para quem ainda não teve experiência, agosto é praia. Eu tenho restaurantes aqui. Pegar o dia das férias para ir para lá, para alugar, Pronto. Passando da questão da remuneração, a gente pode falar rapidamente em relação à jornada de trabalho. Não é? Vocês sabem me dizer quantas horas se trabalha por semana em Portugal? 38. É menos que o Brasil, isso eu posso dizer. 40 horas. 40 40 horas iniciativa privada e 35 horas funcionário público. 38 é a média. Bateu lá, né? Bom, e aí tem a questão das horas extraordinárias, né? Que também, ela dependendo do dia da semana, e aqui a gente entra na questão dos dias úteis, né? Feriados e domingos, né? Sábados, no caso, né? A gente pode dizer que o domingo é tido como dia de descanso. Entretanto, aquelas empresas ou aquelas atividades têm autorização para trabalhar no domingo, ele não conta como domingo, o dia do descanso, conta como dia útil. Depois tem a folga da semana, né? Pronto, é isso. Aí faz obrigatoriamente ter uma folga, um dia de descanso remunerado, né, que é o dia de descanso. Não necessariamente tem que ser obrigatoriamente o domingo. Se a atividade ela tem autorização, tem alvará para atuar, o funcionário não recebe uma compensação. Essa mudança que está para acontecer na legislação 3 de abril, tem alguma coisa relacionada a isso? Porque eu ouvi falar de que em alguns setores não vão poder funcionar livre. Pronto, eu não queria muito entrar nas alterações, porque assim, já teve outras informações que eu deixei de dar, né? Mas sim, tem alguma relação e tem, na verdade, no percentual do aumento do valor da hora extraordinária quando é trabalhado. Ok? Há uma diferenciação do que é hoje e do que vai ser. Mas no Brasil acho que nós temos alguma coisa nesse Tem, sentido, tem. né? Sim, Que é salubridade, que é adicional de fonte, né? Não é? Atualmente, adicional de Adicional fonte. Aqui em Portugal, o que é considerado trabalho noturno? Qual horário? Vocês sabem? Eu não sei, mas para depois das 10. De 22 às 7 horas da manhã. Aqui? Aí. Tá. Não é? E aí tem O um pessoal diferença. ganha mais à noite? Sim. Uber também? Tem uma tarifa maior, não?
Bom, no shopping. falando sobre faltas, e aqui é muito rapidamente, né, as faltas que são justificadas e injustificadas, né, existe um rol, uma relação do que é considerado como faltas justificadas, e aí envolve desde a questão de consultas médicas, mas desde que também seja devidamente comprovada, né, participação em quando há falecimento de familiares, né, a parte da questão da gestação, Pai. né, quando tem, e aí tem a questão da parentalidade também mais à frente. As faltas justificadas, elas não são consideradas pagas, né, na sua maioria, desde que você também informe em tempo devido, ou antes vai faltar, ou assim que faltar, né? Então, imediatamente, logo em seguida, é importante fazer a informação. Em relação à questão da parentalidade, que é pai e mãe, né? Envolve a questão da gestação, né? O período também de licença maternidade, 120, também vai variar, vai ter alterações, principalmente no que diz respeito ao período do pai também acompanhar, né, o nascimento da criança e também o período da licença paternidade. Vai aumentar ou diminuir? Vai aumentar. Aumenta 8 dias. Mas Maravilha. isso vamos falar depois. Bom, Qual é a atual? são 120. Se tiver gêmeos, 30 dias para cada gêmeos a mais. Dá no máximo 180 tudo. E aí envolve também a questão do valor da remuneração. Também uma outra informação, né? Você pode optar em reduzir o seu tempo de licença maternidade para voltar a receber o valor integral, ou então permanecer mais tempo, ganhando 80% do valor do salário. Né? Uma coisa muito diferente aqui também, que eu acho que era interessante falar, é sobre a questão das férias. Nós temos o hábito das férias do Brasil ser inteiras. Aqui são partidas. Aqui é possível você, desde que seja programado, né? E aí depende também da política da empresa, né? Como eu falei, aquelas empresas que fazem férias coletivas, não tem como mudar, né? Mas existem empresas que você pode fracionar o seu período de férias, né, em dias úteis. Né? Então você pode pegar 5 dias em março, outro mais 5 em abril e assim vai, né? Isso daí. Então é algo que é um pouco diferente da nossa realidade. Né? Lá geralmente você pode dividir, fracionar em dois períodos, né? 15 e 15, né? Total de dias também lá, né? Total de dias úteis seriam quantos fracionados? Salvo engano, são 23 ou 26. 22, não? Ou 22 dias úteis. 22 dias. 22 dias. A questão aqui vai dividindo. Tira férias na semana, Sim, no meio do ano tira mais. Pois é, melhor. Eu não sei como funciona aqui, mas no Brasil tinha tipo Pra mim assim, não é, pra viajar. você tirava 10 e vendia 20. Vendia os 20 dias. Aqui não Mas é algo, eu não sei se isso ainda era possível. Na época que eu saí de lá, eles estavam evitando, não sei se tinha uma legislação voltada para deixar de vender as férias e sim gozá-las. Até 10 dias só, né? Não é? Diminuir o Eu acho tempo. que tem 3 dias, poderia ter 3 dias, não mais. Não mais. Não gozar os 30 dias, vender parte delas. Também É indenizado. Também em Angola, só o trabalhador conseguiu um ano sem salário. Deixa de gozar as férias E para vocês não e continua a trabalhar normal. O que é importante também falar em relação a essa questão, por exemplo, quando as faltas não são justificadas, você também tem a opção da possibilidade também de você fazer desconto das férias. Né? Isso também é algo que é muito familiar, né? Agora não sei cá em Portugal, mas nós em Angola, se quiser pedir um ano sem salário, também pode pedir. Sem vencimento. Mas Mas é é remuneração. público, se era público. Acho que no privado, será que pode? Não, é mais um pouco. É no público. Tem isso também. Mas aqui também acontece. Remuneração.
É o ano sabático, né? É o ano sem vencimento. Eu não sei se já são 9h30, acho que a gente tem que caminhar para finalmente. Não sei se há alguma dúvida também aqui, que vieram atrás de algumas dúvidas em relação a essa questão do contrato, etc., que não tirar. E a gente já dominou um bocadinho também, né? Perguntando as dúvidas, fazendo a comparação em relação ao Brasil. Não sei, em relação a Gabriela e tem alguma dúvida nessa Pronto, e realmente, de fato, eu também estou caminhando para o fim, porque depois das faltas e da parentalidade, eu ia, na verdade, falar dos deveres e obrigações do empregado e do empregador. São os óbvios, não é? E eles estão também explicitados no próprio Código do Trabalho, não é? Lealdade, assiduidade, entre outros dados da culpa, né? E humildade. E o que é importante falar também, já realmente agora para concluir, né, é que dúvidas em relação à legislação trabalhista, aonde recorrer, né? Existe no Brasil, nós temos lá havia a Delegacia Regional do Trabalho, não há mais, né? E existem os sindicatos, não é? Aqui também tem os sindicatos, tem as associações, que também é uma boa fonte de informação, desde que elas também estejam amparadas por algum profissional da área do direito, porque não adianta ter a associação, mas não ter a pessoa-chave, não é? Eu costumo também muito recomendar, né, os lugares onde os imigrantes também podem ter apoio, não é? Para além das associações de imigrantes, né, eu sugiro também fazer contato com o CLAIM da Cruz Vermelha aqui em Braga, né? Os gabinetes de inserção profissional que existem em algumas juntas de freguesia, e assim como também a Cruz Vermelha também tem o GIC, que é o Gabinete de Inserção Profissional. Na Câmara Municipal de Braga também tem, né? E a autoridade, que é a ACT, né? Autoridade para... Questão do trabalho. Tem um nome assim, colete. Não. Bom, fugiu aqui o nome, que é a ACT. Aqui em Portugal, aqui em Braga, fica no Rocio da Sé, bem ao lado da Polícia Municipal, não é? Ali eu sugiro, se houver alguma dúvida em relação aos cálculos, dos descontos e vencimentos. Questão também de acidente de trabalho, né? Isso, eu oriento ir lá, enquanto ainda não existir o vínculo com a empresa, ainda estiver amparado pelo contrato. Porque após deixar de ter o vínculo contratual, aí eu recomendo sim, de fato, ir buscar um advogado especialista na área do direito do trabalho, né? E deixo também aqui uma outra informação, que muitos dos senhores sabem, mas nem todos sabem, que através da segurança social, você tem direito ao acesso à justiça, né? Desde que você comprove que você não tem possibilidades econômicas ou por uma consulta jurídica ou por uma ação metida em tribunal. Então é possível você pedir o apoio judiciário na segurança social, né? Preencher um formulário, né? Vai apresentar a sua remuneração mensal, seus agregados familiares, existe ali um protocolo. Você pode recorrer a esse apoio judiciário via segurança social, também é possível. Não apenas para uma consulta, mas também, se for o caso de entrar com ação judicial ou mesmo também para se defender de alguma ação, também você pode recorrer a esse apoio, né? Bom, deixo aqui meu contributo. Muito obrigado, Sibeli. Agradeço a paciência de vocês.